são aquilo que nós infringimos na lei de Deus. E Jesus me disse ao meu ouvido, enquanto eu estava de joelho ali: tem muita gente que quer se afastar da igreja, filho. E fala para eles que não importa o que eles fez, importa o que eu fiz por eles. Sai da frente, Satanás, eu estou com raiva de você. Eu tenho certeza que nesta noite os planos de Satanás mais uma vez caíram por terra, porque o Senhor te ama e ponto final. Quem é amado por Deus, adore a Ele. Filhos, a rejeição, a cruz, a agonia, vocês não vão suportar, eu suporto por vocês. E levaram ele como um preso comum. Fizeram do meu Jesus uma peteca. Caifás, Anás, Pilatos, Herodes, Pilatos. Ninguém achava nada de errado nele. Ele tinha palavras para incriminar os homens, mas ele se calou e não se defendia. Pilatos fica estarrecido, diz assim: que homem é esse? Pilatos queria soltar Jesus, mas o ego dele era muito massageado pelos judeus. Ele não queria perder a postura de um grande. Então, para alegrar o coração dos judeus, ele pensava que isso iria aplacar a ira deles. Ele manda chicotear Jesus. E pegam o meu Jesus, o seu Jesus, levam ele numa noite fria para um lugar, numa praça, amarram as mãos dele em uma estaca, deixam ele seminu. Aquilo era já motivo para matá-lo, porque todo judeu tinha vergonha de mostrar o seu corpo. Estava sendo humilhado, até que ele começou a ser flagelado. Azorrague era o nome da arma com a qual bateram em Jesus. 12 tiras de couro, na ponta de cada tira um osso de carneiro quebrado ou limalha de ferro. Cada vez que o carrasco batia nas costas do meu Jesus, 12 buracos ficavam nas costas dele. Paulo disse: assim como meu mestre, eu tomei uma quarentena de açoites menos uma. Foram 39 chicotadas daquela. Mais de 460 cortes nas costas. O corpo não aguenta. Depois da 10ª chicotada, ele já estava pendurado. Ele poderia ter gritado. Ele poderia ter aliviado um pouquinho da dor, porque quando gritamos, por um momento, há um bloqueio no cérebro e a dor passa por momentos, mas passa. Se ele gritasse, ele teria sentido menos dor, mas ele não gritou. Ele aguentou calado, porque sabia que você não ia aguentar. Sabia que eu não ia aguentar. Eu também, irmão, eu também. Eu também. Quando tiram Jesus da estaca, ele está semi-morto, caído no chão. Alguém embrulha o corpo dele num pano, pensando fazer o bem. Estavam fazendo o mal. Jogam ele dentro de uma cova, dentro de uma cela fria, úmida, fétida. No outro dia de manhãzinha, Pilatos já havia se reunido com algumas pessoas. O povo não havia quem acalmasse o povo. O povo quer a morte dele. Pilatos se levantou e chamou a multidão e disse assim: olha, hoje é um dia especial. Hoje eu tenho direito e posso liberar o perdão para um preso. Vocês têm esse homem chamado Jesus e tem Barrabás. Barrabás era um terrorista, era um prisioneiro político. Era um homem que queria lutar contra o reino de Roma. Por isso estava preso. Um homem zarrão, de quase 1,90 m, diz a história. E quando colocaram Barrabás e pegaram o nosso Jesus todo machucado de manhã, ele não jantou na noite, não tomou café de manhã. Ele estava fragilizado, com o corpo tremendo, perdeu muito sangue na noite. As pessoas olham para os dois e, pagos por dinheiro, gritam: solte Barrabás. Pilatos não entende o que a multidão está falando. Ele vai, lava as suas mãos, diz assim: bom, que caia sobre a cabeça de vocês o sangue desse homem. Os soldados ficaram possessos por demônios. Agarram o meu Jesus e o seu. E o pano que estava coberto sobre o corpo de Jesus havia colado nas feridas que estavam nas costas dele.
400 cortes abertos, o pano colou a noite toda ali. Um soldado arranca aquele pano com força, abrindo todas as feridas de uma só vez. Ele deve ter soltado um gemido muito forte. Para brincar com ele, porque alguém dizia que ele era o rei, fizeram uma coroa de espinhos. Cada espinho tinha pelo menos 9 a 10 centímetros de comprimento. Espinhos que eram capazes de perfurar uma madeira. E colocaram na cabeça do nosso Jesus. Colocaram uma capa vermelha sobre ele, bateram com uma cana na cabeça dele para que a coroa fincasse mais ainda. E alguém dizia: tu não és o rei? Eis aí a tua coroa. Pega um patíbulo da cruz, a haste onde os braços dele foram presos e fixos, colocam nos ombros dele e ele sobe a via da crucificação. A cruz não podia ser posta inteira nos ombros de um preso, porque ela pesava quase 140, 150 quilos, ninguém daria conta de levar. Era só a parte principal. Jesus está subindo aquela travessia. Aquilo era um show, era um espetáculo que todos aguardavam. Todo mundo estava esperando ver ali um preso político, um preso famoso. E quando muitas pessoas começam a ver Jesus passando ali, a agonia tomou conta do povo. Eu fico imaginando as pessoas que estavam lá naquele dia. Imagino Lázaro, o amigo de Jesus, do lado de Marta e Maria, as irmãs segurando ele. Eu vou, Lázaro, eu vou soltar ele, eu vou fazer alguma coisa. Mas não vá, Lázaro, se for vai morrer também. Ele vai passando o olhar, ele vê todos aqueles para quem ele multiplicou o pão e deu na mão deles. Os amigos que ele tinha desferiram contra ele a traição. Pedro está andando do lado, triste porque já tinha negado Jesus. A mãe de Jesus vai ao longe, olhando o filho querido. No meio do caminho ele não aguenta. A Bíblia não diz, mas é possível que Jesus tenha tombado com o peso daquele lugar, daquela cruz, da haste daquela cruz, porque ele estava muito cansado, estava com fome, estava machucado. E o soldado romano, enfurecido, endemoniado, olha no meio da multidão, e para humilhar mais Jesus, escolhe um homem diferente no meio da multidão. Ele pega o Cirineu, Simão o Cirineu. Cirineu não era sobrenome. Cirineu falava do lugar onde ele havia nascido, Cirene. Cirene ficava na Etiópia. Era o único negro que tinha ali naquele dia. Pegaram um negro para colocar, para ajudar Jesus a carregar a cruz, dizendo: nenhum dos seus irmãos te amam. Colocaram um estrangeiro para ajudar Jesus a carregar a cruz. E eu fico aqui imaginando com a minha mente, ele está sofrendo, está morrendo e está ensinando a gente que quando passarmos pela nossa via da crucificação, não tiver nenhum amigo para ajudar a carregar a cruz, não tiver nenhum parente para ajudar a carregar a cruz, Deus enviará um estrangeiro para ajudar. Aleluia. E o mais lindo é que o estrangeiro já está do seu lado, o Espírito Santo. É Ele quem te ajuda a carregar a cruz. Está sentindo Ele aí, irmão? É por isso que está ficando mais leve a cruz. Eu não oro para que Jesus tire essa cruz dos seus ombros, mas eu peço para que Ele te dê força para carregar ela até o fim, porque vamos trocar as cruzes que nós temos por coroas do céu. Aleluia. Passe pelo vale dando glórias ao seu Deus. Sobe comigo. Vem no Gólgota comigo. Ele está subindo, a multidão está indo atrás, os soldados estão gritando. Quando chegam lá em cima no Gólgota, tiram a haste que estava sobre os ombros de Jesus e pegam a haste maior e pregam lá, e estão sim uma cruz. Pegam Jesus e vão crucificá-lo. A história diz que a cruz era feita 5 dias antes da crucificação, era feita sob medida. Por quê? Por causa do tamanho e o peso do preso. Era feita sob medida porque antes de pregarem o preso já havia um lugar próprio para cravar o prego. Já faziam um buraco na cruz para que facilitasse a entrada do prego. Então quando vão pregar o nosso Jesus, problema, a cruz não era dele, era sua, era minha, era do infeliz do Barrabás. E os pecados de Barrabás, os meus e os seus, eram muito maiores do que tudo já imaginado. Os
pecados da humanidade